Oi, então, gente, eu vim ministrar aqui uma palavra, entendeu? Que eu assisti esses dias a ministração, né, dessa palavra, e na verdade, assim, eu me identifiquei muito, né, com isso. Assim, é uma pergunta que eu mesma, né, eu faço para mim, fazia para mim direto e faço até hoje. E acredito que todo mundo que está me assistindo também, sabe, às vezes se pergunta também. Então, assim, para mim foi uma bênção, foi uma coisa que acrescentou muito, assim, na minha vida espiritual. Então, eu queria compartilhar, assim, com vocês. E eu ia pedir para, se tivesse, né, como, assim, vocês pegar a Bíblia de vocês, vai ser bem rapidinho, tá? Mas para que vocês possam acompanhar, assim, comigo, né, aquilo que eu vou estar falando para vocês. Então, eu queria pedir que vocês pegassem a Bíblia, que a gente fizesse uma oração, assim, bem rápida, assim, né? Pega a gente, a Bíblia rapidinho. E vamos orar rapidinho. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui diante da tua presença em oração, Senhor. E eu venho pedir a Ti, Deus, que venha dar entendimento, que venha me dar sabedoria, que o Senhor venha me usar para ministrar essa palavra. E que, em nome de Jesus, diminua eu, Senhor, e que o Senhor cresça em mim. E que haja um despertar a todos que estiver ouvindo, e que essa palavra possa acrescentar na vida de cada um, como acrescentou na minha. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Então, assim, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês lá em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Então, assim, a pergunta, né, que eu falei no início, é assim, né, muitas pessoas, a gente tem hora assim que a gente para e se pergunta assim, né, por que a minha vida não muda, né? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo fazer com que a minha vida venha a ser diferente? Tanto a minha vida espiritual quanto a minha vida física, né? Mas, assim, vamos focar no espiritual, assim mesmo. Então, assim, a gente se pergunta isso, mas, assim, olhando pelos olhos humanos, né, olhando, né, assim, pelos olhos humanos realmente, tipo assim, a gente vê assim que a gente não tem como mudar. A gente nasceu assim e a gente está vivendo assim e a gente vai morrer assim, sabe? Então, assim, aos olhos humanos, realmente é isso. A gente não tem como mudar. Mas a gente olhando com os olhos espirituais, a gente olhando com os olhos da fé, a gente sabe que Jesus pode fazer com que haja uma mudança em nós. Jesus pode fazer com que haja uma transformação, assim, sabe, na vida espiritual de cada pessoa. Basta você querer, assim, né? Então, assim, eu vou começar a ler aqui rapidinho, no capítulo 33, 2 Crônicas. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então, assim, aqui está dizendo assim, que Manassés, ele não reinou como o pai dele, né, na época. Tipo, ele era uma pessoa assim, sabe, gente? Só para simplificar aqui, para vocês estarem entendendo, não prolongar muito, mas assim, ele era uma pessoa, tipo, a gente, antes da gente se converter, eu creio que nem todo mundo nasceu num berço evangélico, né, todo mundo que vai estar vendo, mas assim, pensa numa pessoa ruim, péssima. Manassés era assim, pior, 50 vezes pior, porque tudo que ele fazia era para provocar a ira do Senhor, entendeu? Então, tipo, tudo que ele fazia, aqui fala, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então, assim, tudo que ele podia fazer para afrontar o Senhor, ele fazia. E assim, ó, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu.
Ou seja, ele fez, assim, sabe, prostrou, tipo, ele fez com que, além dele, as outras pessoas também, o povo lá de Jerusalém lá, ele fez também que, além dele pecar, além dele provocar a ira contra o Senhor, ele fez com que as outras pessoas também fizessem isso, entendeu? Então era onde ele erguia postes ídolos, ele erguia altares lá na casa do Senhor, lá na cidade lá de Jerusalém, onde o Senhor falava que o nome dele ia ser exaltado naquela cidade, entendeu? Para sempre. Então, assim, tudo que ele pôde fazer para provocar a ira do Senhor, para afrontar o Senhor, ele fez. Ele era assim, sabe? Na verdade, ele era um bandido, assim, né? Porque ele fez tudo de pior para provocar o Senhor. Então, assim, se eu sou péssima, pecadora, falha, se vocês são, se nós somos, assim, um monte de nada, ele era pior. Então, assim, estou dando esse exemplo, né, para vocês verem que, assim, Deus transformou ele. Mesmo ele sendo, sabe, tudo de ruim, ele conseguiu chamar a atenção do Senhor, né? Mas aí isso aí vem mais lá para frente. Aí aqui, assim, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom. Ou seja, ele foi capaz de queimar os filhos dele, né, para provocar a ira do Senhor. E assim, ele corria, tipo assim, ele adorava a todos os deuses, tipo o sol, a lua, ele fazia com que tudo fosse, sabe, mais digno de adoração e de honra do que o Senhor Jesus. Ou seja, era para afrontar mesmo a Deus, sabe? E ele tinha consciência de tudo que ele estava fazendo. Aí aqui, ele usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, ele consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira, né? Ou seja, ele foi pior que nós, assim, muitas vezes maior, assim, sabe? E ele também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Ou seja, ele era assim, né? Péssimo, né? Ele era tudo que a gente não deve ser, assim, né? Um exemplo do que nós não podemos ser. E aí, assim, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme a toda a lei, estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés fez tanto, né, errou tanto, e além dele errar, além dele pecar, como eu já disse, ele fazia com que os moradores lá de Jerusalém fossem como ele também, sabe? Ele induzia, tipo, ele era líder, ele liderava o povo para que o povo agisse da mesma forma que ele, entendeu? Então, tipo assim, não era só ele entrou na mente das pessoas lá do povo, e o povo também, sabe, acabava afrontando a Deus da mesma forma que ele. E aí... E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Só que o povo não deu ouvido, né? Então, tipo, né, Deus falava, né, com eles e tal, mas ninguém dava ouvido. E assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei e da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o em cadeias, o levaram para a Babilônia. Ou seja, ele foi preso pelas narinas, né? Foi humilhado, né? Foi assim, escorraçado, né, pelos capitães lá do exército do rei da Síria, e foi preso, né? Foi levado para as cadeias lá. Então, assim, a gente colocando nos dias de hoje, assim, né? Tipo, Deus, ele permite com que as pessoas
cheguem assim, no fundo do poço, para que elas possam enxergar que assim, elas só podem mudar, elas só podem ser transformadas pelo poder de Deus, entendeu? Então, assim, não adianta a pessoa ter orgulho, não adianta a pessoa achar que está por cima, entendeu? Ou achar que, eu só tenho um pecadinho, ou tipo, sabe, coisas desse tipo, assim, sabe? A pessoa, assim, você, eu, nós temos, assim, que reconhecer que sem Deus a gente não é nada, a gente tem, sabe, que, assim, reconhecer diante de Deus que, o que a gente pode fazer sem Deus? O que a gente pode ser? Nós somos, como eu já disse, um monte de nada. Entendeu? Nós não somos ninguém. Nós somos míseros pecadores, falhos. E muitas das vezes a gente não consegue uma transformação, uma mudança, porque a gente tem orgulho, porque a gente acha que a gente é alguma coisa, sabe? Então, enquanto a gente for assim, tipo, vou até usar o exemplo do que foi falado nessa pregação, e eu achei que foi muito bacana, assim, é uma forma da gente estar se identificando. É assim, ó, o povo vivendo no inferno de salto alto. Quer dizer, a vida das pessoas está um inferno, as pessoas, assim, se encontram vazias, né? E acha que tá bom, entendeu? Tá, assim, se sentindo por cima, tipo, um peito de pombo, né? Que o pombo tem aquele peito, né, estufado, tá? Então, assim, por orgulho, sabe? Por pura vaidade, por se achar que é alguma coisa. E, na verdade, nós não somos nada. Então, assim, enquanto a gente tiver orgulho, enquanto a gente ficar, né, com o nariz para cima, achando que a gente é alguém, a gente não vai conseguir nada, a gente não vai conseguir transformação, a gente, sabe, não vai conseguir ser nada diante de Deus. E, embora não somos, né, somos míseros pecadores e todos os outros defeitos, assim, nós temos, né, números, né. Só que, então, a partir do momento que a gente é assim, Deus permite que a gente chegue no fundo do poço para que a gente possa reconhecer que a gente não é nada e pedir para que Deus venha transformar a gente, né. Então, assim, aqui foi o caso de Manassés. Manassés, ele foi, depois de afrontar tanto assim a Jesus, depois de ser tão pecador, Deus permitiu que ele fosse preso, né? Imagina você ser preso com um gancho assim no nariz, tipo, sabe, você ser humilhado. Deus permitiu que isso acontecesse para que ele caísse na real, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente passa por situações assim, nossa, desesperadoras, situações humilhantes, mas é porque a gente que procurou isso, entendeu? A gente que foi orgulhoso demais, a gente que achou que a gente era alguma coisa, né? E a gente não é nada, né? Aí é que assim, né? E aí Manassés, né, ele angustiado, ele orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Então, aqui assim, quando diz que ele orou, né, quando diz que ele angustiado orou deveras, tipo assim, não foi uma oração normal, Pai Nosso, que você não sabe, não foi uma simples oração. Ele se prostrou, sabe, realmente, ele se humilhou realmente, cara no chão, sabe, ele desceu muito. Tipo assim, ele buscou muito, orou muito, reconheceu diante de Deus que ele não era nada, reconheceu que ele era um pecador, reconheceu que ele precisava de Deus, entendeu? Acima de todas as coisas. Então, assim, ele orou muito e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração. E Deus se aplacou com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu, né, Manassés, que Senhor era Deus. Ou seja, a partir do momento que a gente se prostrar na presença do Senhor, que a gente, sabe, reconhecer diante dele que a gente não é nada, que a gente precisa dele, mas assim, não é assim, Deus, eu reconheço, né, diante de ti, que eu não sou nada, não é assim, simplesmente assim. É uma oração de todo o coração. É uma coisa que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, sabe? A gente tem que se arrepender realmente. Tem que haver esse fruto, sabe, em nós, que é o fruto do arrependimento. Tem que haver,
sabe, um desejo muito grande de ser transformado. E quando a gente coloca esse desejo muito grande em prática, a gente se humilha, a gente reconhece realmente de todo o coração que Jesus somente que pode nos transformar, que somente Deus é alguma coisa e não nós, sabe? A gente coloca todo o valor devido, né, a Deus, toda a honra, que Ele somente é digno, né, de toda honra, de todo amor, de todo louvor, toda adoração. Então, assim, a partir do momento que a gente coloca Ele em primeiro lugar, que a gente, sabe, coloca Ele no lugar onde Ele deve estar, é onde Ele vai nos ouvir e vai transformar a gente, como Ele fez aqui com Manassés. Então, assim, se Deus transformou Manassés, que era uma pessoa que, nossa, ele via até postes ídolos, sabe? Fazia de tudo para afrontar coisas que talvez nós nem não chegamos, talvez assim, olhando pelos olhos de hoje, pelos olhos humanos, talvez os nossos pecados nem cheguem assim, né, aos pés dos pecados de Manassés. Mas assim, se Deus transformou ele, se Deus ouviu a oração dele, porque ele foi sincero, porque ele foi, sabe, tipo, ele se humilhou, ele reconheceu. Então, assim, se Deus ouviu a oração dele, que era um bandido mesmo, assim, que provocou a ira do Senhor de todas as formas, afrontou o Senhor de todas as formas, por que ele não vai ouvir a nossa oração? Deus, ele é o mesmo Deus grande de antes, não mudou o Deus. Deus é o mesmo. E os personagens da história, se for ver, nós somos os mesmos, somos pecadores também, entendeu? Como Manassés, talvez não pecamos tão grandiosamente como Manassés, por estarmos vivendo sobre a palavra do Senhor, né? Por já cremos no Senhor, né? Talvez a gente não é tão pecador quanto ele foi na época, né? Mas assim, somos pecadores. Então, assim, se a gente reconhecer, se a gente fizer como Manassés fez, Deus vai ouvir também a nossa oração. E Deus vai transformar a gente também, como transformou Manassés. E aí aqui, só para terminar, fala assim, né? E depois disso, ele edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe. E ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Ou seja, aí, diante do que Deus fez com Manassés, diante da transformação que Deus fez na vida de Manassés, através da humilhação dele, através do querer, do reconhecimento dele, do reconhecimento que ele teve, né, ao Senhor Deus, né, em colocar Deus número 1, né, no pódio da vida dele, as pessoas, o povo, também passou a adorar somente a Deus. Né? Então, assim, o povo viu que Deus fez, né, que Deus estava transformando a vida de Manassés, e o povo também quis ser transformado. Então, todo mundo, sabe, passou a colocar Deus em primeiro lugar, e foi onde Deus honrou a vida de cada um, e a atitude de cada um, de se humilhar e de reconhecer, né, que somente Deus é o único. Né? Então, assim, é muito bacana essa passagem aqui, porque a gente pode colocar nos dias de hoje e, assim, a gente pode esclarecer uma dúvida nossa mesmo, assim, né? Por que minha vida não muda? Por que minha vida continua a mesma coisa? Então, assim, talvez está faltando isso, talvez está faltando a gente se humilhar realmente, talvez está faltando aqui, ó, a gente orar deveras ao Senhor, né? Não fazer uma simples oração, a gente, sabe, se humilhar realmente, se humilhar muito, orar muito, entendeu? A gente está angustiado, mas então que a gente possa se prostrar diante da presença do Senhor e fazer como Manassés fez. E aí eu creio que da mesma forma que Deus respondeu a ele, da mesma forma que Deus transformou a vida dele, Deus vai estar transformando a nossa também, tanto a minha vida quanto a sua.
Então, assim, essa palavra aqui foi uma coisa que acrescentou muito, assim, na minha vida. E Deus colocou no meu coração de estar compartilhando, assim, com os jovens. E já fazia uns dias já que Deus estava cobrando, assim, de mim. E acabava que nunca dava certo. Mas aí hoje eu determinei que nem sei a ser feito. E é isso daí. Eu espero que, da mesma forma que me ajudou essa palavra, que fez com que eu caísse na real, eu espero que possa estar acontecendo assim com vocês. É isso daí. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade e a paz do Senhor para todo mundo.